Mensagem do céu. O Senhor é bom, queridos, o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Eterno é maravilhoso. Vamos lá. Queridos meus, nós estamos aqui com uma pergunta de Iov. A pergunta é a seguinte, não é? Céu, como é que eu posso trazer esse comparativo de tudo que você trouxe com uma revelação do entendimento desses capítulos à luz daquilo... A pessoa disse, eu nunca ouvi nada parecido. Eu lia lá tudo isso aí, não entendia nada porque que o Eterno estava falando com ele sobre a sua criação e eu não sabia que eram comparativos, mas eu gostaria que você me trouxesse um modelo, um exemplo. Por exemplo, o Eterno se comparar, colocar que ele não é como um papai avestruz, uma mamãe avestruz aí, né? Então, deixa eu responder para vocês. Nós temos textos dentro das Escrituras que corroboram com isso, não é um pensamento isolado. Vamos lá, Teilim, Salmos 27, versículo 10. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, o Eterno está dizendo claramente isso. Eu não sou como, possivelmente, se seus pais feriram você como avestruz, eu não sou um pai avestruz. Se você foi ferido por alguém, por alguma autoridade, talvez você foi ferido, perseguido, o que quer que seja, e o Eterno diz a você, eu não sou uma mãe avestruz, eu não sou um pai avestruz, né? Então, esses textos que são colocados no livro de Iov, eles são corroborados com muitos outros textos. Eu estou te dando a luz, para que você possa observar esse fio de entendimento, porque aquilo que ele está dizendo a Iov, que ele fez dele a sua força, ele fez dele, olha, eu criei o Behemoth como tu. Por que você não é forte? Eu fiz ele forte, eu fiz você forte. Por que você não está sendo forte, não é? E as Escrituras vão corroborar isso conosco quando ela diz, glória e majestade estão diante dele, mas a força e a formosura estão no seu santuário, e nós somos o santuário dele. Então, essas fragilidades que nós desenvolvemos, elas não são, de fato, o que ele fez nós para sermos, não é? Nós vamos desenvolvendo fragilidades e o mundo vai dizendo para a gente, não é? Como eu estava falando agora há pouco, não vai aparecer no curso, mas nós tivemos uma pessoa amada do meu coração, que ela teve uma tropicadinha, né? de baixa autoestima. Quando na verdade força e formosura estão no santuário do Eterno, você é santuário do Eterno, então você pode todos os dias acordar de manhã e falar assim, eu tenho força e formosura. Eu tenho força e formosura. Queridos, vocês sabem o que me impedia de estar aqui gravando para o YouTube esse curso? Porque eu passado um determinado ponto na minha vida, eu comecei a me sentir envelhecida, não é? Eu estou indo aí para 60 anos de idade, eu olhava para o meu rosto, eu falava, não, eu tenho de me arrumar, eu tenho que me estar apresentável. Isso foi impedimento para eu cumprir uma coisa que o Eterno mandou eu fazer, pensamentos como esse, que coloca a gente para baixo. Aí eu comecei a ver o rosto da Corrie ten Boom, comecei a pegar mensagens da Corrie ten Boom que eu gravei, aliás, meu marido até brincou comigo e falou, querida, você foi uma das primeiras a gravar audiobook, né? Porque era assim que eu fazia na Rádio AME, eu levava livros, era o que eu fazia. Então, é importante para nossas vidas nós compreendermos qual é a parte que compete a nós de acreditarmos no que o Eterno fala para nossas vidas. Como é que a Corrie suportou um campo de concentração, a morte de tantos membros da sua família, e ainda foi um testemunho vivo no mundo inteiro? Não é? Como é que ela fez isso? Eu e você precisamos ter essa noção, ter essa compreensão e caminharmos deste modo, não é verdade? Ishaiahu 40, versículo 18, nós não podemos comparar o Eterno, claro, evidente, ao Leviatã, porque ele é muito superior ao Leviatã. Mas o Eterno pegou o animal mais feroz e mais temível da terra, um animal que Meler Davi falou sobre ele, e tantos outros textos narram acerca do Leviatã, não é? Mas nós não podemos, evidentemente, comparar o Eterno ao Leviatã, ou o Ishaiahu 40, 18. Com quem comparareis ao Eterno? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Não é? Ele é muito mais poderoso do que o Leviatã. Ele não está colocando o Leviatã, nós vamos continuar falando do Leviatã, porque ele vai falar, eu estou mostrando para você o ser que você mais tem medo na terra. E eu estou dizendo para você que eu sou maior do que ele.
Eu estou mostrando para você algo que você pode ver, que você sabe, que você compreende. O Leviatã é muito comparado ao que nós chamamos de dragão. Nós vamos continuar falando do Leviatã agora, não é? Ishaiahu 27:7. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, presta atenção, grande e forte, a Leviatã veloz, a Leviatã sinuosa, e matará o monstro que está no mar, deixando claro. E quando nós vemos que a besta surge do mar, a gente não compreende que o mar tem muito mais coisa lá embaixo do que nós temos entendimento. O mar está encoberto a nós. O mar está encoberto, o homem está indo lá, não sei, para o espaço, né? Mas ele não sabe o que tem no fundo do oceano. O mar está encoberto a nós. A pressão não permite que o homem possa penetrar na sua profundeza. Então é importante para a gente ter entendimento do que o Eterno está falando. Todas as características do que o Eterno trouxe como revelação desses textos, eles são corroborados com muitos outros textos. Tá bom? Espero ter ajudado. Vamos lá, nós estamos indo para a parte final, espero acabar amanhã, se o Eterno quiser vivermos, mas nós vamos voltar ao versículo 10, onde fala do Leviatã. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode se erguer diante de mim? Olha o que ele está dizendo. Se você não consegue despertar o Leviatã, você está querendo que eu me levante? Se um animal que você teme e você considera tão maior, tão mais proeminente do que a tua própria força, e eu sou muito além, muito maior do que ele começa a fazer algumas dissertações, e nós vamos juntos agora, versículo 11. Quem primeiro deu a mim para que eu tenha de retribuir? Ele vai voltar a falar do Leviatã, mas ele vai dizer, olha, eu quero saber qual benefício você fez pela minha vida para que eu tenha de te fazer algum benefício. Você me deu alguma coisa para você cobrar de mim que eu devo fazer por você alguma coisa? Pelo contrário, o Eterno deu todas as coisas. Ele deu o seu único filho por amor de nós. É muito importante que essa mensagem que o Eterno está trazendo para a gente, agora no próximo Shabat, se você puder ouvir, uma mensagem muito importante que o Eterno tratou no nosso espírito. Nós só podemos entregar o que nós recebemos. Pois o que está debaixo de todo o céu é meu. Leviatã, você, suas dificuldades, aqueles lá que vieram roubar o teu gado, os ventos que abateram a vida dos seus filhos, tudo isso é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força. Eu vou voltar a falar com você do Leviatã, nem da graça da sua compostura, ou seja, um animal que quem olhasse, não é? Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Então, dando a compreender que esse ser, como um dragão ou um descritivo de Nahash, ele tem a parte do dorso fechada, como se fosse por escamas pesadas. Você não consegue bater com uma flecha, você não consegue bater com uma espada, você não consegue penetrar nesse dorso. Quem abriria as portas do seu rosto? Ele tem essa mesma proteção na face. Pois em roda dos seus dentes está o terror. Ou seja, os dentes desse ser, ele apresentava uma ação de devorar, ou na verdade vai falar que ele chega a soltar fogo, ele solta fogo, não é? Vou continuar. Pois em roda dos seus dentes está o terror, as fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que se ajusta, não é? Ele começa a colocar, olha, eu estou falando de um animal que está diante dos teus olhos e que os homens temem. Você acha honestamente que eu não tenho a proteção sobre a vida daqueles que são meus? A tal ponto que uma se chega à outra e entre elas não entra o ar. Acredita-se que esse ser era um ser que voava. Acredita-se que esse era um ser que tinha todas essas características, um ser marinho, mas um ser que também voava.
umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como pestanas da alva, ou seja, é como se ele, quando ele espirrava, se iluminava, ele tinha uma iluminação, e os olhos dele ficavam como chamas de fogo. Sua boca sai em tochas, dizendo que ele realmente era um animal que cuspia fogo. Faísca de fogo saltam dela. Como é possível isso? Por meio da ligação com o ar. Algum elemento que por meio da ligação com o ar trazia combustão. Nós temos alguns elementos, claro. Nós temos, por exemplo, a nitroglicerina. Se ela qualquer instabilidade, ela vai entrar em reação em cadeia. Então nós não sabemos do que é constituído a saliva desse ser, do que é constituído a química desse ser, para que pudesse produzir isso. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente onde os juncos se ardem, ou seja, só em contato da própria respiração desse Leviatã, o contato das gotículas dessa química que ele tem dentro do organismo dele fazia com que já saísse fumaça, ou seja, seriam pequenos estardalhaços de fogo, pequenas partículas que em contato com o ambiente faria com que entrasse em autocombustão, e por isso a fumaça sairia das suas narinas. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. Nós estamos tratando de um ser que todo mundo vai querer comparar isso aqui com o crocodilo, queridos. Não me diga por quê, né? Porque não faz sentido algum, não é? E nós temos várias outras alusões, inclusive Melech Davi, ele vai falar desse ser, ele vai falar de Nahash, e diz que os filhos de Belial não se podem tocar com as mãos, mas aquele que quiser se aproximar dele terá de estar armado de uma lança, terá de matá-lo e incendiá-lo no local aonde ele foi morto. Não pode tocar naquilo, é altamente contaminante para o ser humano. Nós já falamos sobre isso em vários cursos. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Ou seja, as pessoas quando olham para ele entram em desespero, quanto mais você, Iov, Jó. Olhando para mim, você deveria compreender agora a grandeza da minha benevolência. Eu não te ofereço riscos. O Eterno não se apresenta a você, embora toda a expressão do Eterno de Mashiach Yeshua, a gente fica paralisado, a gente se prostra, enfim, uma série de coisas involuntárias até. Nós não temos o interesse de fazer, gostaríamos de nos portar de outra maneira, mas a gente se porta de uma maneira contrária. Nós nos portamos de uma maneira contrária diante da majestade do Senhor. Mas Ele sempre nos toca e nos põe em pé. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como mó de baixo, ou seja, o coração dele tem a pedra que de moinho, tem uma pedra que passa por cima. Essa pedra que passa por cima no caso da azeitona, para tirar o azeite, não é? Ela é uma pedra resistente e que pode quebrar, mas a mó de baixo, aquela pedra, aonde ela é pedra contra pedra, essa pedra de baixo é uma pedra mais resistente do que a pedra que está em cima, porque ela tem a resistência da superfície da onde ela está, e ela é comparada ao coração de Leviatã. Imagina isso. Se o Leviatã tem um coração desse, o Eterno, que é amor, imagina o tamanho do coração do nosso Pai amoroso. Levantando-se ele, tremem os valentes, quando irrompem, ficam como fora de si. Imagina, se eles se levantam, se eles saem da água e eles começam a voar, as pessoas ficam fora de si. Se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo, nem de flecha, como eu tinha falado para vocês,
Para ele, o ferro é palha, o cobre é pau podre, a seta não faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho, é uma coisa estragada, não serve para absolutamente nada. Os porretes atirados são para ele como palha, e ele ri do branir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar, ou seja, ele tem uma proteção não somente por cima, mas tem uma proteção por baixo. O Eterno está comparando o Leviatã para que Iov possa ver, olha, você está olhando esse animal, eu estou te falando acerca dele, você imagina quem sou eu. Eu sou muito superior ao que você pode estar olhando. Se esse animal te introduz medo, e ele não pode fazer nenhum bem por você, porque o coração dele é duro como uma pedra, duro como o mó de baixo, a pedra que está embaixo da moedura. Eu sou só amor por você. Por que você está tomando um posicionamento contrário a quem eu sou? As profundezas faz ferver como uma panela, como eu falei. Você sabe que você tem ácidos que ajudam a sua digestão, o nosso estômago, ele é todo protegido por uma camada serosa, para que esses ácidos não venham a corroer a nós mesmos. Se você pegar os ácidos estomacais, pudesse pegar, eu vi alguma experiência sobre isso, e colocar uma colher dentro desses ácidos estomacais, ou pessoas que engoliram moeda, pessoas que engoliram... Gente, o ácido estomacal, ele começa a dissolver o próprio níquel. A moeda que a pessoa tinha engolido ficou fininha. Para você ter uma noção do poder do ácido que está no nosso organismo. E este ser, o Leviatã, esses ácidos, quando ele tinha o contato com a água, fazia com que esse contato trouxesse, por causa da água, que é 2 moléculas de oxigênio, trouxesse uma sensação de borbulhas. Versículo 31, a profundeza faz ferver como uma panela e torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um suco luminoso e o abismo parece ter se encanecido, ou seja, quando ele passa por causa dessa substância que está dentro do organismo dele, dentro da estrutura que ele foi criado, ele deixa aquele sinal verde, não é? Luminoso por onde ele passa, por causa desse contato do oceano, das águas, com relação à sua estrutura. Então o Eterno está dizendo, olha, ele vai para a profundidade do oceano, ele faz com que o oceano ferva, ele faz com que crie um caminho luminoso para si. Você, o que você pensa que eu vou fazer com as suas trevas? Eu estou falando de um animal duro, um animal que faz o mal para você. Eu sou luz no meio das suas trevas. Na terra não tem ele igual. Então o Eterno pega o que na terra não tem igual, apresenta Iov e diz, olha, você não pode me comparar a ele, mas eu posso te dizer que quem o fez é maior do que ele. E eu o fiz, e eu sou maior do que ele. Não é? Pois foi feito para nunca ter medo. Ele não tem medo. E ele olha com desprezo para tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Então, nós temos aqui uma figura de Nahash, uma figura completamente destemida, e você vai perguntar como que as pessoas que praticam mal, elas conseguem não ter medo do julgamento, porque elas estão sobre esse espírito de Nahash. Elas estão sobre esse espírito, elas estão sendo enganadas por um espírito, porque eles não têm alma, eles não têm vida eterna. E as pessoas começam a acreditar que elas podem fazer o mal e nada vai ocorrer com elas. Mas elas não são um ser sem alma. Vou continuar aqui, porque agora nós temos a resposta de Iov, nós vamos parar por causa do tempo que nós temos hoje. Então respondeu o Senhor, nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, a Iov, respondeu Jó ao Senhor, ao nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Veja a resposta que ele está dando. Não faz sentido o Eterno apresentar Leviatã, não faz sentido o Eterno apresentar Leviatã para Iov, e Iov dá uma resposta dessa. Se não for esse o sentido anterior da apresentação. Então, a colocação do Eterno para Iov esse animal é o maior que você tem para você poder comparar de força, poder, autoridade, poder de destruição. Eu sou maior do que ele. Quem é que pode mudar o meu conselho? Quem é que pode alterar aquilo que eu determinar? Você está vivo porque eu disse que você ficaria vivo. Por isso você não morreu. Então Iov respondeu o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, eu te falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão podendo te ver. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Iov coloca, olha, eu não tinha a menor noção, a menor condição de ter um paralelo terreno do que é poder. Eu nem observei o poder. Aliás, eu nem me lembrei do Leviatã, Senhor. Eu nem me lembrei de que o Senhor se manifesta por meio de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor criou. Iov então conclui dizendo, eu tinha dito para o Senhor, eu vou te perguntar e o Senhor vai me ensinar. O Eterno tem o desejo de que você pergunte para que Ele possa te ensinar. Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus anseios? O desejo dele é poder te ensinar. Às vezes, queridos, a tua resposta está na mão de outra pessoa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me falou, até sem querer falar, falou, Céu, tem uma palavra do Senhor para você. Eu falei, por favor, eu quero ouvir a palavra do Senhor para mim. Existe uma parte dentro dos nossos espíritos que é a mesa da preposição, que é onde estão os pães ali, o pão do dia para a minha vida, o pão da semana, porque os pães eram colocados e substituídos de uma semana a outra. Eu tenho um pão da semana. E muitas vezes o meu pão da semana pode estar na mão de vocês. Quantas pessoas aqui que colocaram versículos que eu sabia que era o Senhor me dando respostas. Queridos, outro dia eu estava fazendo edição de Iov. E eu falei para o Senhor, Senhor, pelo amor da tua misericórdia, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. E quando eu voltei na edição, tinha acabado a oração, queridos, o que eu estava dizendo, eu falei, Senhor, eu não acredito que eu falei um negócio desse. Eu sei que eu estou aqui imbuída da autoridade do Altíssimo. Mas na hora que eu estava ouvindo a parte da edição, eu podia ter parado em qualquer lugar, queridos. Mas o Senhor sabia, Ele moveu a minha mão para que eu pudesse ouvir o que Ele tinha usado a minha vida para falar. Na hora que eu ouvi, foi uma pequena frase, queridos. Mas era uma frase que respondia absolutamente tudo que eu tinha orado ao Senhor naquela tarde. O Eterno tem o pão do dia para você. E muitas vezes o pão do dia está na mão do outro. Iov quer ouvir o que o Eterno quer falar. Ele diz, olha, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza, não pela minha enfermidade, pelo meu luto, pela perda da minha esposa, pela perda dos meus servos, pela perda dos meus rebanhos, porque meus familiares se apartaram de mim. Queridos, quando você está bem na foto, como você tem gente ao redor, mas quando você passar por luta, só seus amigos ficam com você. Só os que te amam vão estar ao seu lado. No caso de Iov, até estes que ficaram ao lado dele, era para o destruir. Então que o Eterno fale ao seu coração, que você possa trazer à sua mente tudo que Ele quer te ministrar. E agora nós vamos ver a orientação do Eterno, porque Ele vai instruir. Ele pediu que Ele queria instruir, que Ele queria ser instruído. Ele pediu isso e agora Ele vai ser instruído. O Eterno vai dizer para ele o que ele deve fazer, para que ele possa alcançar uma vida estável e uma vida repleta de bênção. E nós amanhã, se o Eterno quiser vivermos, estaremos concluindo esse livro maravilhoso. Beijos no seu coração, fiquem na Shalom do Pai e a gente continua aqui com o programa Som do Céu.
E disponibilizamos para você nosso WhatsApp 19 989 10 1395. Queridos, ajude o nosso canal. Lembre-se de inscrever-se, ativar o sininho, deixar seu joinha, Todarabá. Também lembrando você pode ouvir os nossos programas aí na nossa página www.somdocel.com.br. Também estará lá o programa Kadosh, o programa Halel, outros programas aí na grade. E eu quero deixar à disposição de você o nosso endereço no SoundCloud. Você pode aproveitar no horário que você puder ouvir um programa de edificação que fale ao seu coração, ao seu espírito e eleve a sua alma. Eu também deixo para você nosso Instagram. Estamos lá no Instagram. Visite-nos, esteja conosco. E lembrando você, assine o Telegram. É onde nós estamos tendo o nosso maior ponto de comunicação com todos vocês. Quero agradecer a todos os nossos intercessores e também os mantenedores desse ministério. Sem você, nós não poderíamos estar aqui. Obrigada por tudo. Todarabá.